Bom dia a todos. A gente pode começar orando. Vamos levantar para orarmos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia. Obrigado porque tu nos trouxeste em segurança. Obrigado pela vida também das crianças que aqui estão. Obrigado pela vida da Alice, que o Senhor a trouxe em segurança, ó Deus. Obrigado porque tu tens cuidado de nós em cada momento, a cada segundo, ó Deus, mesmo que muitas vezes nós não percebamos isso. Ajuda-nos, ó Senhor, nessa manhã, para que possamos compreender a Tua Palavra, possamos estudar um pouco mais sobre a fé, ó Senhor, aquela fé salvadora que Tu concede a todos os Teus eleitos, de maneira que possamos sair fortalecidos, ó Deus. Possamos também sair instigados pela Tua Palavra, de maneira que sejamos transformados naquilo em que ainda o pecado nos atrasa quanto ao avanço da vida cristã, ó Deus. Dá-nos um coração constantemente arrependido, um coração humilde, ó Deus, de maneira que possamos depositar somente a nossa confiança no Teu Filho Jesus, ó Deus. Obrigado porque podemos com liberdade nos reunir, com tranquilidade, sem qualquer perseguição, sem qualquer coisa dessa natureza, ó Deus, e que isso seja realmente um impulso para nossas vidas, de maneira que possamos aproveitar esse razoável viver tranquilo quanto ao Evangelho que este país por enquanto tem, segundo a Tua boa mão, ó Deus. Dá-nos, de qualquer forma, um viver mais ousado, que possamos usar desta liberdade, ó Deus, para falar mais abertamente da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, então, para que possamos compreender a Tua Palavra, pois sem o Teu Espírito Santo, nada nós podemos fazer, ó Deus. E obrigado, porque podemos orar no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. A gente pode sentar. A gente pode abrir na Confissão de Fé, no capítulo 14. Confissão de Fé, capítulo 14. No inciso de número 3. Confissão de Fé, capítulo 14. Inciso de número 3. Vamos ler o inciso de número 3, depois a gente recapitula aquilo que vimos na semana retrasada. Esta fé é de diferentes graus, fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada ou enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança através de Cristo, que é tanto o autor como também o consumador de nossa fé. A gente viu na última ocasião o inciso de número 2, e lá a gente notou algumas questões bem importantes, como, por exemplo, o fato dos autores da confissão eles terem deixado registrado que a fé ela sempre importa, num primeiro momento, obediência pela parte do crente, um tremor pela parte do crente para com Deus, não um temor e tremor com medo, como se Deus fosse um inimigo do crente. Pelo contrário, ele passa a ser um amigo do crente, e isso leva o crente não a um viver constantemente atemorizado diante de Deus, como se Deus fosse sempre ruim para ele, mas um temor bom, um temor nobre, assim como a gente tem por aqueles a quem a gente respeita, só que de uma maneira muito mais elevada. E por fim, uma confiança em Deus, para com Deus, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é e pelas promessas que Ele deixou na sua Escritura. E, embora nós tenhamos que obedecer aos mandamentos, a gente obedece os mandamentos, o crente cumpre os mandamentos através da fé em Cristo Jesus, que Ele cumpriu todos os mandamentos. Então a gente, por um lado, busca praticar os mandamentos, todos eles. Por outro lado,
todos os mandamentos que a gente tenta praticar, mesmo que a gente, em tese, consiga os cumprir, eles sempre são maculados, eles sempre são recheados de algo pecaminoso. Por quê? Porque nós somos instados, nós somos exortados a obedecermos ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Isso faz o quê? Faz com que a gente não consiga obedecer os mandamentos nessa integridade tal. A gente obedece, por exemplo, o honrar pai e mãe, às vezes, que se estende a todas as autoridades. Mas a gente não consegue obedecer pai e mãe naquela gratidão total, a gente não consegue obedecer com o coração 100% disposto. Muitas vezes a gente obedece às autoridades simplesmente porque elas são autoridade. Então a gente percebe, isso os puritanos tratavam bastante, que todas as nossas ações, por mais que elas sejam santas, elas ainda estão como que contaminadas pelo pecado. E aí eles faziam diferença daqueles pecados deliberados, daqueles pecados conscientes, aqueles pelos quais o crente espera, infelizmente, aqueles pecados pelos quais o crente maquina, pelos quais o crente se dedica, aqueles pecados bem racionais, não, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou deixar de fazer aquele outro, e todas as outras ações da vida do crente, e nessas todas as outras ações, seja no comer, seja no beber, seja no fazer qualquer outra coisa, os puritanos diziam, todas elas estão manchadas pelo pecado. Todas elas estão pervertidas pelo pecado. Então, quando o crente diz também que ele obedece aos mandamentos pela fé em Cristo, ele tem que ter a ciência de que isso implica realmente reconhecer que o Senhor Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos por nós e nós somente cumprimos na perfeição por causa do que ele fez. E isso, pelo menos para mim, é uma grande satisfação, um grande alívio. Você tira um baita de um peso das costas e você joga sobre Cristo Jesus. Por isso ele disse que o seu fardo é leve. Por isso que ele disse que o seu jugo é suave. Porque nós não temos a capacidade e não é cobrado do crente obedecer os mandamentos na integridade. Por quê? Senão o Senhor pediria algo completamente impossível de nós. Ele pede que nós obedeçamos os mandamentos, sim, com integridade, com perfeição. Mas essa integridade, essa perfeição, ela se completa quando a gente olha para Cristo Jesus. E isso o crente não pode perder de vista. Porque senão a gente começa a olhar para uma série de mandamentos. Hoje é domingo. E a gente pensa, eu observo o domingo, né? A gente estava conversando hoje um pouquinho no café da manhã sobre isso. Mas quantos pensamentos que a gente tem que não tem nenhuma relação com aquilo que deveria ser feito no domingo? E está escrito lá no mandamento que a gente não deveria ter sequer os nossos pensamentos. Então é impossível, é completamente impossível. E isso faz com que a gente sempre tenha, então, um espírito de humildade para com o próximo. Porque embora a gente talvez não faça algumas coisas que a gente julgue ser errado e que os outros fazem, a gente faz um monte de coisa que também é errado, embora talvez ninguém saiba. Então, essa fé que o crente tem, ela é uma fé que concede submissão ao Senhor. O crente, ele não é um aplicador da palavra para que ele se sinta superior aos outros. Eu sou numa igreja reformada, por isso eu sou mais salvo do que aqueles outros pecadores. Não, nada disso. Muitas vezes nas igrejas pervertidas existem algumas almas mais santas do que em outras igrejas perfeitas. E no tempo oportuno o Senhor vai tratando de todos os seus eleitos. Mas a importância então do inciso anterior que nós vimos é justamente de que essa fé ela tem que impactar a vida do crente. Ela não tem que ser meramente racional. E a gente finalizou dizendo que essa fé, ela sempre tem um padrão, a Escritura. É impossível ter fé sem conhecimento. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. A gente lê lá em Hebreus. Como é que eu vou ter certeza das coisas que eu não vejo, sendo que eu não sei o que eu espero?
que é o que o autor de Hebreus estava tratando. Estava tratando daqueles crentes que viveram sem ter visto as promessas se cumprirem. E ele diz, a certeza é essa fé. Eu não vejo se cumprindo, mas eu tenho certeza que vai se cumprir. Como é que eu vou ter fé se eu não sei o que eu espero se cumprir? Então, a fé ela tem que estar automaticamente aliançada, automaticamente presa à Escritura. E o Senhor nunca concede uma fé fora da palavra. Por quê? Porque senão ele estaria entrando em contradição, ele estaria nos colocando em dúvida, e isso é bastante pernicioso. Não importa quão grande o indivíduo diga que é a sua fé. Como diz certo reformador, não importa se determinada religião faz chover milagres, ela sempre tem que estar presa à Escritura. E o crente, a igreja, deve ser o povo do livro, o povo da Bíblia. Tudo que nós fazemos tem que ter uma base bíblica. Só que não uma base bíblica boba, não uma base bíblica meramente literal, mas no sentido de que nós, ao estudarmos e ao vivermos a nossa caminhada cristã, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente diz, tem que ter algum fundamento bíblico. Como, por exemplo, por que a gente casa? Porque é bom casar. Mas só por causa disso? Só porque é bom? Não, porque tem outras coisas ali dentro que a gente sabe que Deus usa para o nosso benefício e para o benefício do nosso cônjuge. Então, se eu levo a fé aos mais diversos níveis da vida, eu vou compreendendo que ela não é somente um eu creio, mas é um eu creio, e esse creio muda de fato a minha vida, me transforma, me dá forças, me dá novo ânimo, me quebranta, me joga no chão quando eu preciso, e não numa manifestação estranha, mas me joga no chão chorando, orando ao Senhor, mas também me faz confiar nas promessas. Então essa fé salvadora, ela é essencial à vida do crente. E durante muitos e muitos anos, a Igreja Romana sufocou aquilo que foi conhecido, grandemente através da Igreja Romana como cristianismo, apesar de falsificado, dizendo que os crentes não podiam ter certeza de coisa alguma, de que os crentes não podiam ter a certeza da fé. E os reformadores, então, os pré-reformadores e tudo mais, vieram no sentido de dizer totalmente que a fé ela dá uma certeza. Ora, a Escritura diz que a fé é a certeza, então a fé tem que me dar uma certeza. E a gente avança então nesse mesmo sentido, onde no inciso 3 a gente vai ver um inciso um pouco menor, de que essa fé que leva o crente a viver, às vezes ela é um pouco mais fraca, às vezes ela é um pouco mais forte. Nem sempre a fé de todos os homens é igual, e essa é uma coisa bastante importante para a gente notar, Então essa fé é de diferentes graus, fraca ou forte. Vamos abrir então alguns versículos aqui que eles elencam. O primeiro deles, Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Hebreus 5, versículos 13 e 14, diz assim: Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente vê o tratar da igreja, até mesmo no Antigo Testamento, a gente percebe algo bastante claro. Existiam aqueles super crentes, aqueles indivíduos que davam a sua vida, aqueles indivíduos que, como Elias, enfrentavam as grandes dificuldades, que, como Paulo, passavam por todas as coisas. E você tinha os mesmos crentes que não passavam por todas as coisas. Por exemplo, a famosa passagem de Elias, quando ele
eu sempre confundo se é Elias ou seu sucessor, quando ele se depara e ele diz: Senhor, todos fugiram e só eu fiquei só. E aí o Senhor então diz para ele de que ele ainda reservou os que não haviam se dobrado diante de Baal. Qual que é o grande lance dessa passagem, dentre outras coisas? Eu ainda reservei os que não se dobraram. Só que o profeta, naquele momento, estava achando que não tinha mais ninguém crente no meio do seu povo. Naquele momento, o profeta achou que todos tinham virado as costas para o Senhor e ninguém mais se importava com coisa alguma. A ponto de ele dizer: todos viraram as costas para ti, Senhor. Todos te deixaram. Todos te abandonaram e só eu, teu profeta, fiquei aqui. Só eu, teu profeta, estou diante de ti. E o Senhor, como que alentando ao profeta, mas também mostrando para ele de que haviam outros ainda. E aí a pergunta que a gente faz é: por que esses outros não estavam junto com o profeta? Por que esses outros não estavam caminhando junto com o profeta? Por que só o profeta tinha aquela ousadia para enfrentar todos aqueles falsos indivíduos que se apresentavam contra o Evangelho? Então, isso é uma coisa bem importante para a gente notar. Nem sempre a fé que nós temos será a fé que o nosso irmão do nosso lado vai ter. Tem muitos indivíduos que têm uma fé extraordinária, largam tudo, vendem tudo e vão morar no meio dos índios. Jonathan Edwards fez isso. Maravilhoso! Mas atualmente eu não tenho esse chamado e atualmente eu não tenho essa medida de fé suficiente para fazer isso. Tenho para outras coisas. Os irmãos têm uma medida de fé certamente diferente da minha. E cada um não deve ficar se equiparando, se preocupando com a medida de fé do outro. Devemos sim procurar crescer em fé. Mas a pergunta que todo crente tem que fazer é: o que eu tenho feito com a fé que o Senhor tem me dado até o momento? Se a fé que o Senhor tem me dado até o momento é ser um bom estudante, ser um bom trabalhador, ser um bom filho, ser um bom pai, ser uma boa mãe, e é o que eu consigo fazer no momento. Com isso que o Senhor tem lhe dado, o que você tem feito com essa medida de fé que o Senhor tem dado? Então aqui a gente lê o autor escrevendo, né, de que há ainda alguns que se alimentam de leite, ainda alguns que precisam de coisas muito básicas referentes ao Evangelho. Por quê? Porque ainda não são experimentados. Então, dentro da igreja sempre vai existir esses indivíduos. Sempre irão existir essas pessoas que precisam de um empurrão a mais, precisam de uma sacudida a mais. Sempre vão existir os fortes e os fracos. Só que fortes e fracos não devem se digladiar. Fortes e fracos não devem se odiar. Pelo contrário, nós devemos nos ajudar mutuamente. E como disse certo reformador, não há ninguém na igreja que não tenha coisa alguma para cooperar com ela. Não há ninguém na igreja que seja inútil. Todos, absolutamente todos, têm algo para fazer em prol do reino de Deus. A gente também pode abrir em Romanos 4, versículos 19 e 20. Romanos 4, 19 e 20. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você pensa naquilo que o apóstolo está falando? Você pensa com relação a Abraão, a quem ele cita? Ele diz: Abraão, totalmente no seu físico, impossibilitado de ter filhos, e talvez seja uma das coisas mais difíceis pelos quais a gente consiga lutar. Vamos dizer que você tem uma doença muito grave. É preciso uma quantidade enorme de fé para você crer que você vai conseguir sair daquela situação, quando todos dizem que não dá
mais jeito, quando o médico diz, quando as pesquisas dizem, quando todo mundo chega a um veredito, não tem saída para você. E não é preciso muita coisa além disso para entender que na velhice não há mais reprodução. E o apóstolo Paulo então coloca de que mesmo diante de tudo que a circunstância parecia demonstrar como negativo, o Abraão fazia algo bastante claro. Ele não duvidava da promessa de Deus. Eu não teria de novo essa fé de Abraão. Eu não conseguiria viver essa fé de Abraão. E nem Abraão conseguiria viver essa fé se essa fé não fosse dada por Deus. Então aqui a gente nota um magnífico exemplo de fé de Abraão, e a gente vê que os indivíduos que confiam mais e mais no Senhor são os indivíduos mais abençoados. Não abençoados fisicamente, nem financeiramente, mas mais abençoados na sua intimidade com o Senhor. Também em Mateus, no capítulo 6, versículo 30, Mateus 6, 30, pois se Deus veste a erva do campo, que... Só um minutinho. 6:30, né? Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Quando os discípulos estão no barco, a tempestade batendo no barco, Jesus também fala com relação à pouca fé que aqueles indivíduos estavam tendo. Então a gente percebe que isso foi um padrão, isso é um padrão até hoje. E não significa que a gente tem que se acostumar com essa pouca fé. Eu não consigo crer, então tá bom, faz parte, é o que o Senhor tem para mim. Não. O indivíduo com pouca fé tem que se esforçar para ter mais fé. E o indivíduo que tem bastante fé tem que se esforçar para continuar tendo essa fé, sabendo sempre que todas essas coisas são vindas pela mão bondosa do Senhor. E por último ali, um pouquinho depois, capítulo 8, versículo 10. Mateus 8, versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Com relação àquele centurião que pede ao Senhor e ele vê o tamanho da fé daquele indivíduo. E sempre lembrando, já falei aqui algumas vezes, mas apenas reforçando, fé é dada por Deus. Se é bastante claro, é só você pensar logicamente. Como é que eu vou ter fé se eu não conheço as promessas? Então eu preciso ter fé, eu preciso conhecer as promessas. Só que eu não entendo as promessas se o Espírito Santo não abre o meu entendimento. A gente vê isso várias vezes, quando a gente estava fazendo a exposição de Efésios, a gente viu sobre isso. Como é que eu vou ter fé, então, inerente, uma fé natural, se eu não conheço as promessas, porque o Espírito Santo não me abriu o entendimento para compreender aquelas promessas? Ler simples e puramente a Bíblia não transforma o indivíduo. Caso contrário, era só a gente chegar para um grande erudito e dizer assim: olha, leia a Bíblia, só leia, não precisa de mais nada, só leia que você vai conseguir compreender tudo e você vai ser salvo. Não é assim que funciona. Os fariseus liam a mesma Bíblia, as mesmas cartas, o mesmo Antigo Testamento que Jesus lia. E eles não entendiam coisa alguma. O apóstolo Paulo, antes de ser transformado, ele lia as mesmas partes que Jesus lia. E ele também não entendia. Ele pervertia uma série de coisas. Então Jesus veio e demonstrou para muitos deles como que se devia entender a palavra de Deus. E não raro a gente vê várias passagens onde os indivíduos estavam lendo a Bíblia e foi-lhes aberto o entendimento. E determinado indivíduo explicou-lhes o significado daquelas palavras. A gente vê isso e é uma demonstração clara da necessidade que o crente tem de confiar no Senhor. Se não for o Senhor, a gente pode ler e acabar de ler essa confissão de fé, abrindo todos esses versículos
e a gente não vai entender nada. Ou a gente vai entender igual os fariseus, só a letra da lei, só a literalidade, e não vai compreender o que há além disso, que é o mais essencial para a nossa vida. Continuando aqui na confissão, essa fé, então, ela é de diferentes graus, forte, fraca, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. Rapidamente sobre, de muitos modos, assaltada e enfraquecida. Adquiri um livro há um tempo atrás, até postei essa semana na internet, perguntando se alguém tinha o lido, e alguma coisa como Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso, alguma coisa assim. E é bem interessante que no comecinho do livro já eles contam uma história, né? Um casal escrevendo o livro, eles contam a história e eles mostram naquela história algo que muitas vezes a gente não imagina, né? A gente acha que isso não acontece. O livro começa dizendo mais ou menos assim: então o pastor chegou na garagem do seu escritório na igreja, estacionou. Ninguém notou muito, mas todos notaram quando ele deu a ré na sua caminhonete, passou por cima do canteiro, do jardim, de uma parte da igreja, colocou a sua caminhonete com a caçamba virada para o seu escritório da igreja, começou a tirar as gavetas do seu escritório, começou a jogar em cima da caminhonete, pegou os seus livros e ficou arremessando eles em cima da caminhonete, colocou tudo na caminhonete, fechou ela, arrancou a caminhonete, chegou no primeiro lixão que ele encontrou, descarregou tudo, foi embora e nunca mais voltou para a igreja. Eles dizem, foi para esse tipo de gente, para essa situação que a gente escreveu esse livro, para que isso não se repita mais. Esse foi um indivíduo que, não faço a mínima ideia qual foi o desfecho dessa história, por enquanto os autores não contaram, mas esse foi um indivíduo, pastor, vou crer, crente, que teve a sua fé num determinado momento arrasada. Ele não conseguiu mais confiar no Senhor para seguir em frente ao ministério. E às vezes a gente olha para esse tipo de situação, e tomara que eu tenha conseguido passar um pouco disso, e a gente pensa assim, nossa, que indivíduo terrível, né? Como é que ele pode conseguir ter feito um negócio desse? Como é que um pastor, um homem nobre, chamado por Deus, todo iluminado, perfeito, habitante entre os querubins, às vezes a gente pensa, como é que ele conseguiu fazer esse tipo de coisa? Porque ele é um homem, porque ele é falho, porque ele necessita da graça de Deus. E se não fosse a graça de Deus, cada um de nós teria feito isso já de outras formas, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, muitas vezes a crença, a fé do crente, ela é fraca a esse ponto. Nós temos que pedir ao Senhor que, pela sua bondade, não nos deixe cair nesse ponto, mas que a gente tenha sempre um espírito de humildade quando a gente vê um irmão caindo em algum erro, que a gente tenha um espírito de gratidão ao Senhor por não ter nos deixado entregues ao pecado quando nós não fazemos determinadas coisas, para que a gente não viva uma vida onde o nosso padrão de fé, o nosso padrão de cristianismo se torna o padrão que eu quero ver em todos os outros indivíduos. E nos indivíduos em que eu não vejo esse padrão, eu dou um veredito: não são crentes, ou são crentes mais ou menos. Essa é a importância. E os puritanos, escrevendo a confissão, eles sabiam que existiam os mais diversos tipos de crentes. Existiam os bons puritanos, existiam os puritanos ruins, existiam os que tinham muita dificuldade de viver a vida cristã, ainda mais naquele tempo onde eram diretamente perseguidos pela sua fé. Você tinha, num determinado momento da história, os conformistas e os não conformistas. Conformistas eram aqueles que se conformavam com fazer parte da igreja do Estado, com a igreja oficial, que na ocasião, na Inglaterra e naqueles redutos, era a igreja anglicana. E você tinha os não conformistas, que eram aqueles que não aceitavam se dobrar diante de alguns rituais que a igreja anglicana havia instituído, e por isso eles
não participavam da igreja anglicana. Mas isso significa que eles tinham liberdade? Claro que não, eles eram perseguidos, eles eram mortos. Hoje a gente pensa assim, talvez olhando friamente para os conformistas, e a gente tenha um julgamento como: isso não pode ser cristão. Como é que o cristão pode se conformar a determinados rituais? Só que a gente deve sempre um pouco mais devagar. A gente deve sempre um pouco mais cauteloso. Nós não somos perfeitos em nada, mas infelizmente a gente gosta de ver a perfeição no outro. E quando a gente não vê a perfeição estampada no coração, nas atitudes do outro, a gente já faz um julgamento bastante rápido. Eu conheço um pastor, ele estava colocando algumas coisas sobre a sua igreja, de uma grande denominação, que se diz reformada, e contando coisas terríveis que acontecem lá. Eu perguntei para ele, disse assim: olha, posso fazer uma pergunta para você? Pergunta bem sincera, se você quiser, não responde. Ele disse: não, pode fazer. E a pergunta foi: você está no ministério ainda? Você está nessa grande denominação por causa do salário? Eu perguntei para ele. Você está aí por causa do salário? Porque está cheio de coisa errada e você continua aí. Ele disse assim: olha, irmão Felipe, eu não preciso do salário para viver. O salário que eu recebo aqui não é o que me sustenta. E palavras dele: eu estou aqui para que a igreja X não seja entregue aos vândalos que a querem tomar. Então é bastante fácil a gente olhar para esse pastor que está nessa igreja, um pastor fiel, e pensar assim: como é que pode um homem desse estar nessa denominação tão que se diz tão boa, mas cheia de perversidades? Mas a gente não vai nem às vezes até eles e conversar. A gente não vai nem até eles dialogar. E eu acho uma atitude nobre desse irmão. Embora não seja perfeito, perfeito seria o quê? Dizer para ele: cai fora daí, vai para uma igreja mais bíblica, vai para um grupo de irmãos mais saudáveis. Mas é bastante fácil a gente só falar. É muito fácil a gente dizer assim: não, eu vou entregar todos aqueles irmãos que estão na igreja, na congregação, a qualquer vândalo que vier depois, porque a minha consciência está limpa. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. A gente tem que sempre olhar para o próximo com um espírito de graça, com o espírito de como o Senhor olha para nós. Como é que o Senhor olha para nós? Vendo todos os defeitos que nós temos, ou Ele sabe de todos os defeitos que nós temos e mesmo assim nos ama, não aceita os nossos defeitos, mas por causa de Cristo Jesus, Ele nos aceita. Então, quando nós olharmos para um crente mais fraco, que a gente lembre, eu já cortei a parte desse pastor, não estou dizendo que ele é um crente fraco, que a gente não tenha um espírito de juízo sobre essa pessoa. Que a gente vá então e faça aquilo que a Bíblia nos recomenda, que a gente vá lá e exorte o irmão, que a gente vá lá e suporte o irmão, coloque as mãos nas suas costas para que ele não caia, para que a gente se una, e não para que a gente fique medindo o nosso grau de espiritualidade por aquilo que a gente faz. Alguns versículos então vão tratar disso. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teu irmão. Um certo puritano disse uma vez de que ele estaria muito seguro se ele soubesse que Jesus estava orando no quarto ao lado por ele. E aí ele complementa dizendo: eu posso ter essa mesma segurança hoje, porque o mesmo Jesus que intercedeu por Pedro, por Simão, é o mesmo Jesus que intercede ainda por nós. Nós vemos Jesus falando isso uma série de vezes. Como que isso acontece? Como que a Trindade faz isso? Não sei. A Bíblia não nos fala isso. E não tem nenhuma importância, na verdade, para nós. O fato é que Jesus intercede por nós. Não somente dá a sua vida pelos seus filhos, mas Ele intercede por nós.
Por que a gente não desfalece? Por que a gente não pega a Bíblia, pega a confissão e joga tudo para o ar e diz: eu quero mais muito entre aspas, ser feliz nesse mundo? Porque o Senhor nos sustenta. Porque o Senhor nos agracia constantemente com a sua providência e porque o Senhor coloca através do seu Espírito Santo na nossa vida uma consciência muito mais bíblica do que a consciência daqueles que não são crentes. Quando a gente vai às vezes cometer algum pecado, falar alguma coisa no momento de ira, por que vem a nossa consciência e diz: não faz isso, não é bom? Por que ela diz isso? Porque o Espírito Santo age através da Escritura, e nós lemos a Escritura e ele fala isso para nós. Então, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós deixamos de fazer é pela graça de Deus, é pela bondade do Senhor, e Cristo então intercede por nós para que nós não desfaleçamos. Também Efésios 6, versículo 16. Efésios 6, 16. Efésios 6, 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Existem grandes exposições sobre essa parte, sobre a armadura do crente, e nós temos algo bastante simples por um lado. Você tem somente uma arma de guerra, que é a palavra de Deus. Só uma arma. E você tem somente um objeto com os quais você pode se defender do mal, que é o escudo da fé. Então, essa característica que o apóstolo Paulo descreve não é uma característica sem motivo. Não é uma característica simplesmente para... eu estou imaginando aqui um soldado romano, então eu vou escrever aqui. Vou fazer uma analogia, vou escrever uma postagem na internet, algo supérfluo. Não. Inspirado pelo Senhor. Ele compara um homem que vai à guerra, com as suas incertezas, com os seus medos, com a sua família lhe esperando, não sabendo se ele vai voltar. E ele diz: na vida cristã, você é como esse guerreiro. E só há uma única coisa que lhe protege, que lhe é capaz de impedir os dardos, impedir as flechas do maligno: o escudo da fé. Ele não fala: sejam bem racionais, ok? Sejam grandemente depositantes e estudantes da racionalidade. Não. Ele diz: vocês conseguirão afastar o inimigo com o escudo da fé. E esse escudo da fé, então, muitas vezes na nossa vida ele não serve como escudo. Muitas vezes esse escudo da fé ele serve, como um quadro na nossa vida. E eu falo agora de forma negativa, porque a gente coloca o nosso escudo da fé pendurado na parede e a gente olha para aquele escudo da fé e pensa: como eu tenho fé, como a minha fé é grande. E no dia a dia a gente esquece de usar a fé para as práticas que a gente precisa ter. Qual crente, eu acho que nenhum crente na face da terra, nunca deixou de se lembrar daquela passagem que Jesus diz de que na hora da tentação o Senhor dará o livramento. Quantas e quantas vezes na hora da tentação você lembra que o Senhor vai dar o livramento e você não utiliza da fé para expulsar essa tentação? Você não utiliza da fé para jogar essa tentação para o lado pela graça e pelo poder do Senhor. Então a gente acha muito bonita muitas vezes a nossa fé, mas na prática nós, por causa do pecado, acabamos não a usando. Por quê? Porque a gente duvida, infelizmente, às vezes, da palavra de Deus. E a Escritura diz: usem como que o escudo da fé pela qual vocês
poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando vai cessar a batalha? Quando nós finalizarmos a nossa vida. Enquanto isso, nós poderemos constantemente usar essa fé dada novamente pelo Senhor. Também 1 João 5, 4 e 5, um pouquinho adiante. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando a gente pensa, como é que eu posso viver a vida cristã vencendo as dificuldades? Como é que será que se procede? Como é que isso se manifesta na minha vida? Como é que eu posso vencer as tentações do mundo? Pela fé em Cristo Jesus. Li essa semana uma frase na internet, não lembro de quem era, mas dizia assim: a ovelha entre os lobos está mais segura do que o crente entre os ímpios. No sentido de que os lobos, animais, podem não... Devolver o carrinho do Caleb aqui. Os lobos, por um momento, eles podem estar sem fome e eles não vão atacar aquela ovelha. Falando apenas do reino animal. Mas os ímpios, por causa do pecado, eles nunca vão estar como que sem fome de atacar o crente. O mundo nunca vai dizer assim, esse é o ano da paz. Né? Se fala muitas vezes assim, nós queremos a paz mundial. Que paz mundial é essa? Promovendo o homossexualismo, promovendo a perversidade. Ontem comentei com a minha esposa, também vi uma notícia de que uma nova moda que vem surgindo ao redor do mundo, já tem um pouco mais, mas no Brasil, são festas de divórcio. E ela acontece igualzinha a uma festa de casamento. A mulher entra sozinha, pulando, feliz da vida. Tem lá o bolo dividido no meio. E aí mostrou o bonequinho. Aí mostrou a noiva e um bonequinho só com uma sunga. E aí um dos que estavam lá perto perguntou, mas por que o marido está de sunga, né? Aí ela disse, não é o marido. É um desses homens aí que se apresentam só para mulheres. O marido está aqui embaixo, numa xicrinha meio que assim jogado no lixo. Lembrancinhas, tudo mais. DJ, festa. E as pessoas contratam, pagam o mesmo valor para o casamento, só que para uma festa de divórcio. Para o mundo isso é maravilhoso. Para o mundo isso é lindo. A moça que organizava disse, não, o marido tem que ficar ali mesmo, na lata do lixo, igual a gente colocou aqui. Que paz mundial que o mundo pretende colocar para nós? Uma paz mundial que envolva necessariamente pecar, necessariamente se alegrar com aquilo que é errado. Então o mundo sempre é contrário ao Evangelho. Organização das Nações Unidas. Olha como a ONU é maravilhosa, como ela quer que todo mundo se una. Bobagem, vai lá ver um monte de coisa que a ONU promove. Uma série de coisas contrárias ao Evangelho. E aí muitas vezes o crente olha para isso e pensa, como é linda essa organização mundial. O mundo nunca vai querer se unir em favor do Evangelho. Isso a gente precisa estar bem claro, isso a gente precisa ter bem claro na nossa vida. Nunca o mundo vai querer fazer as pazes com o Senhor. E a Bíblia já disse que o pecado milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito. E onde não há o Espírito do Senhor, há inimizade com a sua palavra. E isso nós precisamos ter bastante claro para nós. No entanto, então, embora a fé ela seja assaltada e enfraquecida, ela sempre alcança a vitória. Ela sempre alcança isso que nós lemos agora, no sentido de que muitas vezes fracos os crentes eles se encontrem, embora muitas vezes fracos eles se encontrem, essa fé sempre vai crescendo. Um crente pode ter bem pouca fé, já é melhor do que nenhuma fé. Mas embora ele tenha pouca fé,
essa fé tem que ir crescendo ao ponto de atingir, de alcançar como que a perfeita segurança através de Cristo. Vamos ler alguns versículos aqui, depois eu faço alguns comentários e já estamos finalizando. Hebreus capítulo 6, 11 e 12. Diz assim o autor: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quando a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. O crente ele passa por dificuldades, o crente ele enfrenta problemas, mas ele persevera até o fim. O crente cai, o crente é designado como uma ovelha e Jesus usa as ovelhas como uma série de exemplos. Ele diz: qual dentre vós, falando para aqueles fariseus, qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, e uma só ovelha se desgarrando, saindo pelo caminho, fugindo do rebanho, qual dentre vós, vendo isso, não deixa as 99 em um lugar seguro e vai buscar uma dessas ovelhas que se perdeu? Ele está falando isso com relação a todos aqueles com quem ele tratava e todos aqueles a quem ele chamava ao Evangelho, ou através da cura eram chamados ao Evangelho. A gente pensa assim: se é ovelha, nunca sai do rebanho, não é? E Jesus diz: ovelha também sai do rebanho, por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas o pastor da ovelha é mais forte do que a ovelha. E ele é mais bondoso do que a própria ovelha, a ponto de ele deixar as 99 e ir buscar essa ovelha que se perdeu. E nesse texto que nós lemos, a gente nota como esse perseverar até o fim ele é importante. Não perseverar até o fim sem erro, sem cair, sem pecar, mas um perseverar até o fim de uma maneira que nós não desfaleçamos diante das dificuldades. Os crentes passavam por muitas dificuldades. Nós passamos por muitas dificuldades. A gente lê as cartas no Novo Testamento, por exemplo, e a carta à igreja em Corinto. Por um breve momento você pode pensar assim: Paulo estava escrevendo para os ímpios, porque ele relata uma série de coisas terríveis que acontecia com aquele povo. Mas ele estava escrevendo a uma igreja que precisava de cuidados. E assim, todos os crentes precisam de cuidados, e por isso que nós precisamos nos ajudar mutuamente, e isso vai fazer com que nós cresçamos, com que nós perseveremos até o fim, e somente pela graça de Deus. Um pouquinho adiante, no capítulo 10, versículo 22, Hebreus 10, 22... Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de uma má consciência e o corpo lavado com água limpa. Como é que ele diz que o crente deve se chegar então ao Senhor? Primeiro, com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Quantas e quantas vezes a nossa fé ela é abalada como que aquelas dos discípulos durante as tempestades, durante a tempestade que eles pegaram no barco com Jesus. A nossa fé é abalada, mas a nossa fé não desfalece, a nossa fé não se perde, e essa é uma das grandes graças do Evangelho. O Senhor continuamente nos preserva, o Senhor continuamente nos mantém firmes e vivos, apesar das nossas fraquezas. E o crente pode ter a certeza. Se os irmãos puderem, adquiram aquele livro do Frank Allred, que se chama Como Posso Eu Ter Certeza? Ele fala de várias
partes que a Escritura demonstram como os crentes podem ter plena certeza. Sabe aquela frase que às vezes a gente vê com um certo orgulho, quando alguém diz assim: eu tenho plena certeza de que o Senhor está comigo apesar das minhas fraquezas? Ou eu tenho plena certeza de que eu alcançarei os céus, de que eu alcançarei a vida eterna ao lado do Senhor? Às vezes a gente olha para esse crente e pensa: ah, crente prepotente, não devia falar isso. Paulo falava isso. Inúmeros crentes falavam isso. Mas sempre que eles diziam isso, vinha acompanhado de: não porque eu sou alguém, mas porque Cristo fez todas as coisas por mim. Então, uma das coisas maravilhosas que o crente pode ter é essa certeza. Nós não vamos ver aqui, mas nem todos os crentes têm essa certeza. O autor no livro trabalha bastante essa ideia. Nem todos os crentes vão ter a noção clara de que eles estão eternamente seguros. E eles vão ser salvos. Mas a sua forma de viver aqui vai ser um pouco diferente. Eles vão viver como que constantemente atemorizados, como a gente tem em diversos relatos na Escritura. Mas os crentes que, pela graça de Deus, têm essa medida de fé maior, eles fazem grandes coisas pelo Evangelho. E o nosso papel como indivíduos professos da fé cristã é buscarmos uma fé que nos dê a certeza. Porque não existe coisa mais terrível do que a gente estar comprometido com algo sem ter a certeza de que a gente vai conseguir cumprir aquilo ali. Por exemplo, me vem à mente agora, isso acontece quando a gente começa a faculdade. A gente quer se formar, mas eu não tenho certeza nenhuma de que eu vou me formar nos 4, 5, 6 anos que a faculdade propõe. Eu não consigo ter certeza nenhuma de que eu vou conseguir me formar sem rodar nenhuma vez. Diferente de Cristo, diferente da fé que o Senhor nos concede, que me dá essa certeza de que eu vou conseguir cumprir a caminhada cristã. Mas não por causa do que eu faço, mas por causa do que Cristo Jesus fez por mim. Último versículo aqui desse conjunto, Colossenses 2:2. Voltando um pouquinho apenas, Colossenses 2, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, Colossenses 2, versículos 1 e 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Pai e Filho e de Cristo. Quando nós estivemos fazendo a exposição em Efésios, nós vimos que o mistério foi revelado aos crentes. E qual é esse mistério? A pessoa de Cristo Jesus. Aquilo que grandemente ficou oculto durante muitos séculos foi apresentado. E aí a gente vê algumas passagens como aquela que diz: o povo que andava em treva viu grande luz. A Escritura quer que nós tenhamos também essa mesma revelação cada vez mais intensa de Cristo, do seu como que mistério. E por fim, então, através de Cristo, essa fé se perfectibiliza. Através de Cristo, essa fé se torna perfeita. E Cristo, então, é tanto o autor como também o consumador da nossa fé. Por fim, Hebreus 12, no versículo 2. Hebreus 12, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O capítulo 12 vem depois do capítulo 11. E o capítulo 11 fala dos grandes homens de fé do Antigo Testamento. E o autor então continua dizendo: diante dessa grande nuvem de testemunhas, corramos em direção ao Senhor.
diante dessa grande nuvem de testemunhas, que a gente possa continuar firme na palavra de Deus. E esse é o intento nosso nessa manhã, esse é o intento que a confissão buscou passar para nós. Uma fé, uma confiança clara no Senhor. Uma confiança não passageira, mas uma confiança que nos move, uma confiança que nos traz maior alívio nos momentos de dificuldade. E quanto mais nós somos exercitados nessa fé, mais nós podemos nos alegrar no Senhor. Que a gente possa então, nessa manhã agora, orar e que a gente possa ter essa certeza de que o Senhor, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Não fosse o Senhor, nós estaríamos, sei lá aonde, perdidos nesse mundo. A gente nunca deve pensar assim: como seria a minha vida se não fosse o Senhor? E a resposta nunca deve ser: ela seria boa. Não, ela seria terrível. Ela poderia até ser boa socialmente. Ela poderia até ser excelente financeiramente. Mas nós sabemos que o pecado cobra o seu preço. O pecado não é amigo do crente, embora ele fique dizendo que é nosso amigo. E o pecado, ele sempre busca a quem possa tragar e não a quem possa amar. Então o intento do pecado é somente um: nos enganar. E se nós estivéssemos sem Cristo, nós estaríamos felizes, entre aspas, mas completamente enganados, completamente desiludidos com todas as coisas. Que a gente se alegre então nessa manhã, sabendo que o Senhor nos concede essa fé. E que a gente busque então junto a Deus, junto ao seu Filho Jesus, através do Espírito Santo, termos mais confiança nele. E nos alegrarmos também por termos essa fé que nos move, que nos mantém firmes, apesar de tantas coisas que acontecem conosco. Amém? A gente pode levantar para orar. Finalizando então. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa palavra, obrigado por mais essa manhã onde podemos não ler uma confissão, mas conferir todas as coisas na tua palavra. Livra-nos, ó Deus, no primeiro momento, de uma fé falsa, de uma fé negligente, ó Deus. Obrigado porque tu nunca nos enganas, nos levando para mais perto de ti. Louvamos ao teu nome. Se hoje aqui estamos, que seja para a nossa gratidão, para o nosso conforto, para a consolidação, ó Senhor, mais profunda daquilo que tu tens começado em nossa vida. Ajuda a mim, ajuda cada um dos meus irmãos aqui, ó Senhor, aqueles que porventura verão essa gravação. Ajuda aqueles, ó Deus, que estão com a fé muito fraca, ó Senhor. Ajuda-nos para que possamos confiar em Ti. E aqueles que têm avançado de fé em fé, possam continuar firmes segundo a Tua graça. E obrigado que nós podemos orar em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.